Oi, gente, então bem-vindos a mais uma aula e agora o módulo 4. E aqui a gente vai ver como fazer o assessment de acordo com cada profissão, tá ok? Então, de acordo com cada profissão, você pode escolher se você quer ser um desenhista de engenharia civil ou arquitetônico, ou um arquiteto, ou um engenheiro civil, vai ter o órgão validador, né? Que a gente já comentou nas aulas passadas. Então, o foco desse módulo agora, dessa aula, é falar sobre a profissão de arquiteto, tá? O órgão validador é o AACA. Gente, voltando a falar e fazendo adendo, tá? É uma coisa que eu já comentei na aula anterior, se eu não me engano, é que arquiteto aqui só tem o título de arquiteto quem é registrado como arquiteto. Então, arquiteto é quem pode assinar os projetos. A gente se refere os profissionais do Brasil com bacharelado como arquitetos porque no Brasil são permitidos serem arquitetos e assinarem projetos, tendo a carteirinha do CAL. Porém, aqui, se você se forma com bacharelado ou vem para cá como um overseas, né, uma pessoa de fora, você não pode ter esse título, você tem que se chamar de Graduate Architect, tá bom? Só fazendo esse adendo já desde o início para deixar bem claro para vocês. Então, gente, a avaliação do ACA é o OQA, tá? Que é a avaliação de qualificações do exterior, e ela avalia se a sua qualificação arquitetônica do Brasil é comparável a uma qualificação acreditada aqui na Austrália, tá? Essa avaliação ela é obrigatória para os arquitetos com credenciais estrangeiras e que buscam registro aqui na Austrália como arquiteto. Porém, o processo pode ser feito também para aquelas pessoas que querem somente fazer a imigração. E aí é só você não fazer a parte da prova, tá? Mas basicamente a seguir ele vai falar sobre os requisitos de elegibilidade, os procedimentos de avaliação e as diretrizes de submissão para o processo de reconhecimento através do AACA, tá? E eu deixei o link aí abaixo para vocês acessarem a página oficial deles, tá? Bom, os caminhos, né, para se registrar aqui como arquiteto na Austrália. Primeiro, você precisa ter uma qualificação de arquitetura no Brasil, né? E essa qualificação, eles vão fazer o assessment aqui para verificarem se ela é compatível com uma australiana, né? Então, você vai ter que concluir o processo do OQA, tá? Junto ao AACA. E para você ser registrado, que aí já foge da parte de imigração, mas é caso você queira atuar aqui como um profissional que vai assinar projetos, você vai ter que fazer o exame de prática arquitetônica, tá? Que se chama APE, tá ok? E depois você vai ser liberado a solicitar o teu registro, junto do Conselho de Arquitetos daqui. E aí vai variar de estado ou do território onde você está vivendo. Bom, os requisitos de elegibilidade para o OQA, tá? Você deve ter uma qualificação em arquitetura de pelo menos 5 anos em tempo integral, equivalente de uma instituição de fora da Austrália. Ou se a sua, no caso, seu bacharelado, ele te permitiu ter um registro no CAL, tá? Isso aqui, gente, é muito subjetivo, porque pessoas, né, que já passaram por esse processo, até que fizeram a mesma faculdade, tiveram até a mesma grade curricular, umas foram aceitas pelo AACA e outras não, tá? Então, o processo do AACA, ele é um pouco arriscado, tá? E é bem caro, inclusive. Então, eu acho que vale a pena caso você queira realmente atuar aqui como um arquiteto registrado e você for passar por todas as etapas, tá? Caso contrário, talvez o caminho como desenhista seja mais viável, tá ok? Isso já tô falando aqui de antemão, mas vamos continuar, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, enfim, existem diversas pessoas que desejam fazer esse caminho, várias pessoas que também tiveram o processo aprovado, então, não vamos descartar também essa possibilidade, tá? Mas já vi pessoas que tiveram uma faculdade full time, que geralmente as federais no Brasil, né, tem um currículo aí de tempo integral, serem reprovadas, tá? Então, vai depender da avaliação da pessoa que está lá dentro do ACA trabalhando, tá ok?
Atualmente, eles exigem também experiência de trabalho mínima de 6 meses e vocês vão ter que requerer carta do empregador, né, assinada falando desse tempo de experiência. Não pode ser experiência dentro da faculdade, tem que ser uma experiência fora, de empregador de fora, tá? Um estágio ou depois de formado, uma experiência de arquiteto mesmo, carteira assinada, ou um contrato PJ, tá? De pelo menos 6 meses. Tem que também ter a proficiência em inglês, tá? Geralmente eles pedem IELTS 6 ou um overall PT de 61. Ou também, se no caso você se formou, veio para cá, para a Austrália, e já está trabalhando na área, você também pode solicitar a carta do teu empregador falando que você tem um nível de inglês suficiente para trabalho, tá ok? Mas acho que isso vai ser exceção, tá? Mas existem pessoas que vieram para cá como visto de estudante e estão trabalhando como estudante dentro da área de arquitetura, né, como um graduate architect já, sem terem ainda feito o processo pelo ACE, tá? Então, visão geral do processo. Você vai enviar sua candidatura online. Antigamente o processo era físico, tá? Quando fiz foi físico. E eu submeti a papelada toda pelo correio, então facilitou muito que hoje em dia é tudo online. Eles vão avaliar a sua elegibilidade, tá ok? De acordo com os critérios deles, vão te enviar um feedback e vão te dar um prazo para você atender a esse feedback. Então tem que ficar muito atento ao prazo que eles vão te passar para vocês não perderem, porque senão vocês perdem o dinheiro investido de vocês, que eles não dão direito a vocês refazerem o processo, tá? Vai ter a entrevista com até 2 examinadores, que vai variar aí de entre 45 a 60 minutos, tá? E eu coloquei o link aí para vocês acessarem dentro da página deles, que eles explicam como a entrevista funciona. E vocês vão ter o resultado, né? Os candidatos aprovados vão receber o assessment. Geralmente tá levando aí em torno de 12 a 16 semanas, se o processo estiver redondo, né? Vocês não cobrarem nada, não cair em exigência. Lista de documentos exigidos, tá? Cópia digitalizada do diploma traduzido, cópia digitalizada dos históricos acadêmicos, também que se chamam transcripts traduzidos, formulário de declaração assinado, que eles disponibilizam no site, teste de inglês, carta de recomendação do empregador, falando dos 6 meses de experiência, currículo, comprovante de registro de arquiteto, no caso a carteirinha do CAL, comprovante de mudança de nome, se for o caso, carta de autorização de terceiros, no caso se for um agente que estiver aplicando o seu processo, fazendo o teu assessment, documentos de identificação digitalizados, tem uma lista completa lá no site, vários documentos que eles exigem, pagamento da taxa, o portfólio que eles exigem, e aí entra os documentos específicos, tá? Que eles exigem também no site deles. Vocês têm que montar o NCCA, que é o Summary Statements, e o Project Summary Performance, tá? Tem que também ementa da faculdade, não é obrigatório, mas eu recomendo enviar. Eles dizem que não precisa da tradução, mas eu enviei minha ementa toda traduzida, foi um patacão assim de folhas, tá? E gastei uma nota com tradução também. E a carta de apresentação cover letter, extremamente recomendado vocês escreverem a cover letter, falando um pouco mais de vocês, da experiência de vocês, para ter esse contato também mais humano, tá? Falando agora das áreas de estudo, tá, gente? Isso aqui são as áreas principais que eles consideram importante que um arquiteto tem que ter visto durante o curso dele de graduação, tá? Isso aqui você vai relacionar diretamente com o teu portfólio. Então, quais são as áreas de estudo? São estudo de design, integração de design, pensamento propositivo, síntese de projetos complexos. Eles dão muito valor, tá? Isso é a questão de participação em projetos complexos, inclusive você tem que botar um no seu portfólio. A integração entre design e construção. Documentação e estudos técnicos, né? Compreensão dos elementos construtivos, integração da estrutura, tecnologias e dos serviços. História e teoria, conhecimento histórico da arquitetura, sua aplicação a soluções contemporâneas, prática e gerenciamento de projetos, princípio de gestão de negócios, consultoria profissional no ambiente construído. Estudos ambientais, sustentabilidade ecológica e sua aplicação a soluções arquitetônicas, e estudo de comunicação, comunicação com diversos públicos e preparação de apresentações visuais por meio de manuais digitais, ou seja, né, ilustração, você ser didático,
tá? Os transcripts são requeridos e devem demonstrar claramente as 6 áreas que formam a base dos critérios de avaliação, tá? Então, ou seja, as matérias da sua faculdade tem que ter tudo isso aí, que eles exigem, que eles consideram um profissional bom e apto, eles viram isso no curso de graduação deles, nas disciplinas. Requisitos do portfólio agora, gente. Como ele tem que ser? Formato A3, PDF até 60 megabytes, pode ter até 6 páginas, né, máximo por projeto, né, visualização bonita, layout bonito, consistente, com páginas numeradas, tá, e nomes. Vocês vão selecionar de entre 3 a 4 projetos arquitetônicos, incluindo projeto complexo, como eu falei anteriormente. E preferencialmente projeto final de vocês, tá? De conclusão do curso. Inclusão do currículo. Então, o currículo teu, resumindo, as suas qualificações, todos os projetos que vocês participaram e a tua experiência profissional. Conta bastante. E requisitos do conteúdo. Tem que ter desenho, gente. Desenho de implantação, plantas, cortes, elevações, mapas, enfim. Detalhamento, seção de fachadas, que eles valorizam bastante a questão de fachada aqui. E o processo de desenvolvimento para cada projeto complexo, tá? Então, como é que é esse projeto complexo? Ele vai de médio a grande porte, com integração de múltiplos aspectos, né? De implantação, de planejamento, estrutura, serviços e materiais. Projetos residenciais devem incluir ao menos um com 4 ou mais unidades, tá? Então, menos que isso não é considerado um projeto complexo. Agora, como funciona a entrevista de avaliação e competências, tá? O formato da entrevista, ela é feita pelo Zoom, tá? E aí o candidato vai ser avaliado por duas pessoas, podendo ser até 3, tá? Duração de 45 a 60 minutos, tá? Eles seguem protocolos muito rígidos. As datas da entrevista são marcadas e agendadas com até 2 semanas de antecedência, então tem que ficar muito atento às datas. E um terceiro avaliador, como eu disse, pode ser chamado também. O foco da avaliação, tá? Vai ser na quantidade de projetos e da variedade deles, né, que você está apresentando. Tanto os projetos que você desenvolveu durante a graduação, durante o tempo que você estava cursando, e também os projetos que você já fez depois da conclusão do curso, que você já atuou profissionalmente, tá? Portfólio, seguindo tudo que eu falei anteriormente, o NSCA e o Proformas também, os estágios, né, desenvolvimento e design do projeto complexo, você precisa falar eloquentemente sobre os estágios de desenvolvimento, e a compreensão do Padrão Nacional de Competência para Arquitetos de 2021, que é o documento que eles têm, que, segundo eles, ali no documento é o que uma pessoa, um profissional qualificado precisa ter para atender esses requisitos, tá? Que eles determinam através desse documento. Então, o resultado é determinado pela capacidade do candidato de demonstrar de forma convincente, como disse eloquentemente, que possui o nível de compreensão necessário para atender adequadamente os critérios de desempenho relevante do Padrão Nacional de Competência para Arquitetos. Tá? Taxas e o time frame. Então, para o Overseas Qualification Assessment, que é o QA, como eu disse anteriormente, que é o nome desse processo, vai custar aí para vocês $3.490, e as aplicações vão ser geralmente finalizadas entre 12 a 16 semanas. Então, o resultado sendo positivo, você vai receber uma carta por e-mail com a tua elegibilidade para você, se você quiser fazer o exame prático, tá? E se tornar um arquiteto registrado. Então, depois disso, se você quiser ser um arquiteto registrado, você pode se preparar para a prova prática, tá? E depois você pode solicitar o teu registro junto aos conselhos aqui de cada estado. Muito importante, porque isso não tinha anteriormente. Então, se seu assessment for negado, hoje em dia os candidatos não aprovados vão poder receber um feedback
indicando onde estavam deficientes, o que está faltando, tá? E as recomendações de como eles podem melhorar e assim conseguir o assessment. Antigamente você era negado, você não recebia feedback nenhum e você ficava sem saber o porquê e onde você poderia melhorar para assim conseguir, tá? Então, isso é muito legal e uma atualização que eles fizeram hoje em dia. E vocês também têm direito ao appeal, que é o recurso, dentro de 28 dias, tá? E pode, inclusive, requisitar uma entrevista por avaliadores diferentes, com avaliadores diferentes. Então, até a próxima aula que eu vou falar aí sobre as profissões de draftsperson.